Boa noite, minha galera vascaína, aqui é Ricardo Rigas falando para os canais Gigas no Canal Vascaíno e Nerd Vascaíno na Cozinha. Desde já eu peço que curtam o canal, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam nos canais, ok? Hoje à noite, às 20 horas, daqui a pouquinho, tem o Vasco jogando contra o Internacional de Porto Alegre, em São Januário, pela 34ª rodada do Brasileiro, ok? A única coisa que deve voltar mesmo é o João Vitor, retornando de suspensão automática, deve estar no lugar do Maicon e fazer a dupla de zaga com o Léo Pelé, né? O Rafael Paiva fez vários testes aí durante a semana, se cogitou até colocar 3 zagueiros, mas como 3 zagueiros? Porque não tem material humano para jogar com 3 zagueiros, entendeu? Os relacionados hoje, o Rojas está relacionado, né, para o banco de reservas, né? O Souza não está relacionado, assim como o goleiro Keller, né? Na reserva do Léo Jardim está o Pablo, que é o goleiro da base. Então, provavelmente, o Vasco vai jogar no 4-3-3, né? Com o Léo Jardim no gol, nas laterais PH e Lucas Piton, na zaga o João Vitor e o Léo Pelé, meio campo o Gumola, o Galdames e o Felipe Coutinho. Aí a dúvida na frente, né? Porque provavelmente o Emerson Rodrigues vai voltar na ponta esquerda e o Verratti com o centroavante, né? Do lado direito do ataque, jogando 4-3-3, deve vir com o Mita, né? Com o Rodrigues. Aí também tem a opção do Ryan, tem a opção do Jean Davi e a opção do Maxime Domingues, né? A gente não sabe ainda o esquema que a Papai vai jogar. Com 3 zagueiros, vai ser Maicon, o João Vitor e o Léo Pelé, né? Volto a frisar, né, que essa janela de transferência do Vasco, que não foi bem feita, porque ela precisava de pelo menos 2 zagueiros, ok? E não veio nenhum zagueiro, veio meio campista sem necessidade nenhuma. Você tem aí o Jair voltando, você tem o Paulinho voltando, né? Você tem aí o chamado Maxime Domingues, você tem a menina na base, JP, o Estrela, né? E aí já tem o Galdames, que está no time. Contratou um monte de... Quer dizer, o Maxime Domingues contratou o Jean Davi, porque precisava, tudo bem, de jogador do lado de campo, não contratar um reserva por Verratti, sabe? Então, o cara quer fazer um esquema de jogo sem material humano, é a mesma coisa que tentar jogar com 3 atacantes. Não tem atacante para jogar, gente. Jogar no 4-4-2, você tem bastante meio campista. Jogar no 4-4-2, sabe? Eu espero que algo lá de cima, né? Deus ilumine a mente do Rafael Paiva, tire essa teimosia da cabeça dele e manda ele colocar 4 jogadores no meio de campo. Tá o Hugo Moura, o Matheus Carvalho, o Jair e o Coutinho, tá? Ou o Maxime Domingues. Aí na frente pode botar Maxime Domingues e o Verratti, Ryan e Verratti, sabe? Para com esse esquema de 3 atacantes que não está dando certo, entendeu? E outro detalhe que vai corroborar o que eu estou falando da zaga há vários vídeos atrás. A defesa do Vasco é a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Ela só perde pro Atlético Goianiense, que é o último colocado, e pro Juventude, que tomou 52 gols, né? O Atlético Goianiense tomou 50, o Vasco tomou 48 gols, mas nos últimos jogos, o Vasco tomou 8 gols em 3 jogos, né? Então, fica difícil. A comissão técnica, né, e o corpo diretor do Vasco, eles poderiam perguntar por que não contratou zagueiro. Que tentaram, o Pedro Paulo, né, deu entrevista falando que tentamos zagueiros. Não tentaram zagueiros, não ficaram numa opção. Não tentaram zagueiros. Tem que tentar ver a prioridade do elenco. Era zagueiros. Pelo menos 2. Então, forçasse a barra para contratar 2 zagueiros. Corresse atrás. Botava o corpo de scout para contratar. Entendeu? Tá precisando de zagueiro aí. Quer botar 3 zagueiros como? Se não tem material humano para colocar com 3 zagueiros. Ele não usou os meninos da base. Usou poucas vezes. O Lincoln jogou uma vez contra o próprio Internacional, fez o gol da vitória. Não foi mais utilizado. Entendeu? Hoje também tirou a alegria, né, o Maxwell do banco, para deixar o Jean Davi no banco, para deixar o Jean Davi entre os relacionados.
Sabe? Então fica difícil defender o Rafael Paiva. Fica muito difícil defender o Rafael Paiva. Tem que contratar um técnico urgentemente para ano que vem. Para começar o trabalho, começar a temporada de 2025 com um técnico novo, um técnico experiente, um técnico de cancha, um técnico que saiba montar uma equipe com os parcos recursos que o Vasco tem. Tá? O senhor Rafael Paiva não é mágico, tudo bem, agradeço a ele que tirou o Vasco da situação que está. Mas não é treinador para o Vasco da Gama. Agradeço o serviço dele, deixa na comissão permanente e chama um técnico, contrata um técnico de verdade, um técnico decente para poder montar uma equipe. Porque com certeza, se é um técnico de cancha, ele esqueceu uma pessoa de zagueiro. Não contratou zagueiro nenhum. E não usa base. É isso que me deixa mais nervoso. Ele não contrata e não usa base. Ele ressuscitar o Rojas lá na partida contra o Botafogo, aquilo foi ridículo. O Rojas estava perdendo por 3-0. Aí coloca o Rojas. Pra quê? Se não usou o cara a temporada inteira, vai colocar o cara no jogo e já está 3-0. Entendeu? Então são essas coisas, são esses detalhes que deixam o torcedor nervoso, deixam o torcedor irritado. Inclusive este que vos fala. Deu? Não houve planejamento. O cara vai colocar a desculpa no 777 até morrer. Tá? Vou colocar a culpa na 777. Contratos, no mínimo, estranhos. Não pode o Galdame ganhar 500 mil reais por mês. Não pode. O cara que não mal entra em campo. Tá entendendo? Você não pode pegar o cara do Genoa, que está no banco do Genoa. Com todo respeito ao Genoa da Itália, mas estava no banco do Genoa. Não estava no banco da Roma, não estava no banco do Milan, não estava no banco da Inter. Estava no banco do Genoa. E traz para cá. Entendeu? Então eu coloco a culpa nessa editoria safada que saiu. Tá entendendo? Que o senhor Pedro Paulo colocou lá, mas tirou alguns nomes. O que ele falou no caso do Osório? Por que ele falou do Duque Estrada? Só colocou o Jorge Salgado, colocou lá o Luiz Melo, colocou lá o outro que foi candidato, né? Esqueci o nome desse camarada que é candidato. O candidato também é outro fanfarrão. Júlio Brandt. Entendeu? Então, tá aí. O Bahia perdeu, o Atlético Mineiro empatou, o Corinthians já passou o Vasco. O Corinthians já estava na zona de rebaixamento ontem e hoje já ultrapassou o Vasco da Gama. O Vasco está em 10º. O Atlético passou o Vasco e empatou com o Botafogo, ganhou um ponto a mais. Passou o Vasco, o Vasco está em 10º lugar. O Bahia perdeu. E o Vasco não consegue fazer 46 pontos. O Cruzeiro perdeu para o Corinthians. E o Vasco não consegue fazer 46 pontos. Quer dizer, fica difícil. O cara quer Libertadores como? Agradeço a Deus que está se livrando do rebaixamento. Que tem time muito pior que o Vasco, pedindo para ser rebaixado. Grêmio e Juventude ontem foi 2-2, os dois querendo cair. Por isso que o Vasco não vai cair. Não é por mérito do Vasco, não. É por demérito dos outros. Criciúma, o Bragantino. Eu já acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já caíram, tá? O Cuiabá perdeu para o Flamengo ontem, estava ganhando de 1-0, tomou uma virada. O Cuiabá e o Atlético Goianiense já partiram para a Série B, tá ok? São dois jogos que o Vasco tem, um contra o Atlético Goianiense em São Januário e o último jogo do campeonato, que é lá em Cuiabá, com provavelmente o Cuiabá rebaixado. Então o Vasco só não vai cair para a segunda divisão, porque tem times muito piores que ele. O Juventude, que nós não conseguimos ganhar do Juventude aqui. Perdemos para eles lá e empatamos com ele aqui. Então são pontos preciosíssimos que felizmente não vão fazer falta, porque tem times piores. O próprio Criciúma, que está na zona de rebaixamento, goleou o Vasco dentro de São Januário. Meteu 4-0. Entendeu? Então, nós ficamos reféns de uma diretoria pilantra que contratou uma empresa de estelionatários, de vagabundos, de ladrões, de traficantes. E aí botou na mão dessa turma, e aí acontece, está dando agora aí, ó. Tá aí. Entendeu? Então o torcedor fica revoltado, xinga, porra, fica puto da vida.
por conta disso. Sabe? Eu já vi times fantásticos do Vasco. Esse elenco que tá aí, 90% não passava nem na Porta São Januário aí. E eu não vou muito longe não, em 2011. Foi o último suspiro de um time de futebol que o Vasco teve, foi em 2011. Que em 2002 jogou a Libertadores, como vice-campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, né? Vice-brasileiro. E não foi para a final, para a semifinal contra o Santos. Ganhando aquele time do Santos, com certeza, por causa do detalhe do gol do Diego Souza, que perdeu na frente do Cássio. Mas foi o último time que o Vasco teve de respiro. O time que empolgava de você ver. De time que era aguerrido. E até o último minuto não desistia. Eu me lembro da partida contra o Fluminense. Aquele gol que o Bernardo fez. Estava 2-2. O Corinthians comemorando o título. E o Bernardo fez o gol no final do jogo. No último dos últimos amigos do Alexandre. E o gol do Bernardo. Aquele time, ele corria atrás até o último minuto. Dava gosto de ver aquele time jogar. E não é o caso dessa equipe agora. São esforçados, tá? São voluntariosos. Mas, cara, desse time aí, 10% só que você pode falar assim, porra, esses caras merecem jogar no Vasco, esses caras têm capacidade de jogar no Vasco, esses caras são do tamanho do Vasco. Entendeu? E o resto são só jogadores voluntariosos. Entendeu? E eu tiro a galera da base. Que a galera da base tentou no meio do furacão, no olho do furacão, e tá aí, não é utilizada. Tá entendendo? E aí você não vai nem pro mercado contratar zagueiro e nem utiliza os da base. Fica difícil assim. Tá? Eu tô torcendo para a vitória do Vasco hoje contra o Inter. É necessário vencer. É um jogo de 6 pontos. Tá? Mas é um jogo que você fica já com o pé atrás. Que o Inter não perdeu até agora. O Inter tá jogando, tá ganhando. Já tá lá em cima. Brigando por uma vaga da Libertadores. Já tá dentro do G5. Né, que vai ser um G7. Provavelmente um G9, né? Por mais que o Cruzeiro ganhe do Lanús, né? E agora no sábado, né? Vai ser dia 23, jogo da final da Sul-Americana. E abra mais vagas, entendeu? Mas eu preciso que o Vasco vença a partida. Faça 46 pontos. Vamos fazer 46 pontos. Vamos lá. Vamos hoje, aquele pacto. Vamos fazer os 46 pontos. Para aí você de vez, matematicamente, moralmente, tudo, você não ter risco de cair. 46 pontos hoje. 3 pontos contra o Inter. Vamos aquele pacto. Aquele pacto bonito. A torcida toda está querendo uma vitória de bacana. Mas um pacto de 46 pontos hoje. Tá beleza? Aí já me deixa felicíssimo. Aqui é Ricardo Rigas falando para os canais Nerd Vascaíno na Cozinha e Rigas no Canal Vascaíno. Desejando a todos aí uma boa partida. Que o Vasco consiga vencer. Né? Convencer, mas vencer o Internacional de Porto Alegre. E depois do jogo, eu devo fazer um pós-jogo aí pra gente bater um papo, tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um beijo no coração.